A paz, queridos, tudo bem? Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos nesta oportunidade na aula de número 9, onde nós vamos estar falando sobre o assunto, o primeiro projeto de globalismo, certo? Então, primeiro projeto de globalismo. Esta aula é do dia 1º de março de 2020, é o primeiro trimestre do ano. Já estamos aí na aula de número 9, né? Já indo para o final dos nossos estudos do primeiro trimestre. Sou seu irmão em Cristo, Edson, mais conhecido como Edson, né? Irmão Edson, mas com esse nome aí, Alba Edson Gomes Livramento. Você vai nos encontrar aí no nosso canal no YouTube. Eu peço a sua compreensão, inscreva no nosso canal e ajude-nos a divulgar esse trabalho. Esse é um trabalho semanal, é um trabalho evangelístico, considero um trabalho evangelístico, e vidas podem estar ouvindo assistindo as nossas videoaulas e assim aprendendo a palavra de Deus. Nós temos aqui 3 objetivos específicos e um objetivo geral. Na verdade, no objetivo geral nós vamos estar falando sobre o assunto globalismo, né, que é uma afronta aos propósitos de Deus no mundo. Nós vamos estar mostrando isso aí de uma forma prática e objetiva, o que é isso, né? O que é esta palavra aí, globalismo. Nos objetivos gerais, nós vamos apresentar a segunda civilização humana a partir de Noé. Nós vamos estar falando da segunda civilização humana. Nós falamos da primeira civilização na aula passada, e aqui nós vamos estar falando da segunda civilização. Vamos apresentar, né? Não é exata a aula, não é específica sobre a segunda civilização. A aula é específica sobre o assunto globalismo, né? O projeto o primeiro projeto de globalismo, de globalismo. Mas nós vamos estar falando sobre a segunda civilização porque faz parte do assunto. Nós vamos explicar a o globalismo de Babel, e vamos estar falando sobre a intervenção de Deus em Babel. Nosso textual nos diz o seguinte: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis capítulo 11 e o versículo de número 9. Na verdade prática vai nos dizer: o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. Pois é, fazendo um contraste aqui, eu costumo fazer um comentário entre o nosso texto áureo, que eu costumo chamar de o versículo chave, e assim o é, ele faz parte de um geral do assunto da lição, quando está tratando que Deus chamou, por isso chamou o seu nome Babel, a torre, né? Estamos falando da torre, lá em Gênesis capítulo 11, versículo 9. Conhecemos esta passagem bíblica, sabemos que ali Deus fez confusão, Deus confundiu a língua daquela população, daquele povo, que através de um projeto ousado, eles queriam ser um povo único e ter um destaque na sociedade. A verdade prática vai nos dizer que o globalismo afronta a Deus.
o propósito de Deus, o propósito de povoar a terra, de ter um governo sobre a terra. Então nós vemos aqui um contraste que Deus interveio na situação, uma vez que a população da época, né, tinha um projeto ousado diante do propósito de Deus. Toda vez que isso acontece diante de Deus, Deus vai bloquear. Deus não vai deixar que isso venha a acontecer, porque não a honra e a glória para Ele, e Ele jamais deu isso a qualquer homem, qualquer ser humano na face da terra. Muito bem, nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 11, do primeiro versículo ao versículo 9. Aconselho que você faça essa leitura. Se isso não aconteceu, faça agora, né? Dá uma pausa no seu vídeo e você vai ver que esta lição é bastante proveitosa para o entendimento da nossa videoaula. Não vou comentar aqui no comentário do professor. Você pode dar uma pausa no seu vídeo e estar fazendo suas próprias conclusões, lendo, tá? Vamos pular esta parte para a gente ganhar tempo. Aqui eu queria fazer um pequeno comentário dizendo o seguinte: nós vamos falar sobre globalismo. E globalismo não é globalização. Então isso fica bem claro. Porque se você for fazer um estudo sobre globalização, aí no Google, na internet, na mídia em geral, você vai encontrar aí um monte de informação onde não tem a ver aqui diretamente com a nossa aula, tá? Então nós vamos estar falando sobre globalismo, que é um assunto não é muito comum, mas é um assunto bastante interessante para nós entendermos. Você entendendo o globalismo, você pode entender o que vai ser globalização, mas a globalização não é globalismo, tá? Globalismo não é globalização. A globalização até pode ser globalismo, tá? Mas primeiro teve que existir o globalismo. Então nós vamos estar falando. E o que é globalismo? Olha, globalismo é uma condição de interligação plenária que envolve redes de comunicação entre os continentes. Preste atenção. É uma condição de interligação plenária que envolve rede de comunicação entre continentes. Ou seja, isso uma primeira definição para a palavra globalismo. Uma segunda definição para globalismo é política, ciências, política e ideologia. O que quer dizer isso? Política nacional que vê no mundo inteiro uma esfera propícia de influências políticas internacionalistas ou internacionalismo imperialista ou imperialismo. Tá? O que é isso? Isso olha para nós entendermos que lá no passado, na época, né, de Noé, já existia um interesse geral da população de ser uma nação, né, independente. E isso é globalismo. Quando você quer uma independência, você é alguém ou uma comunidade ou um povo que quer sua própria independência. Eles queriam sua própria independência no sentido de eles ter esta independência, porque eles tinham uma única comunicação. Tá aqui, ó, rede de comunicação entre continentes. Então eles não queriam ter essa rede entre continentes, eles queriam ser sozinhos, né? Está escrito lá na palavra de Deus, lá na Bíblia, né? Então esse foi um motivo no qual Deus, né, interveio. Segundo
vem a segunda definição: política, ciências políticas e ideologia. Eles, o sistema de globalismo, eles fecham esse sistema político em torno dele próprio, que vem a definição aqui, política nacional, que vem do mundo inteiro, numa esfera propícia de influências políticas, internacionalismo e imperialismo, ou seja, formando um processo imperialístico, onde uma única ideologia forma um poder político, e que através disso eles conseguem dominar, né, o restante da nação. Esse era o sistema político que a nação da Torre de Babel implantou na época, naquele tempo, tá? E o que é globalização? É o ato ou efeito de globalizar. Preste atenção. Economia política. Olha, espécie de mercado financeiro mundial criado a partir da união dos mercados de diferentes países e da quebra das fronteiras entre estes mercados. Ou seja, a globalização, que é diferente do globalismo, a globalização depende do globalismo. Primeiro teve que existir o globalismo, a conscientização da união de comunicação, união política, imperialística, esfera de influências políticas, para daí implantar o processo da globalização. Então, a globalização fala de união financeira de mercado, criado a partir de união, né, de mercados entre países. Então, diferentes países se unem, né, quebrando fronteiras de interesses próprios, e ali entre eles traçam, né, economias. Então, isso é globalização. Globalismo é algo que é parecido, mas vem de uma ideologia, de uma comunicação entre esses mercados, entre esses países, no qual o povo da época da Torre de Babel não queria ter essa comunicação, que essa comunicação ficasse restrita a eles. E foi aí onde Deus interveio na situação, tá certo? Porque não é projeto de Deus esse tipo de unidade, né? Porque esse tipo de unidade aí é uma unidade, né, egoística, e Deus não compactua com o egoísmo. Muito bem, introdução. Hoje estudaremos a primeira iniciativa de se globalizar a Terra. Essa apostasia teve lugar em Sinear, na Mesopotâmia. Ali, homens ímpios e dissolutos incitaram a descendência de Noé a aglomerar-se num só lugar, sob um único governante. Tá certo? Então, nós vimos aqui que homens ímpios e dissolutos é o que nós explicamos no globalismo. E o que eles fizeram? Eles incitaram a descendência de Noé a fazer uma união, né, se aglomerar aqui quer dizer a unir-se em um grupo, um só povo, para eles serem um só governante, ou ser um só império, um só sistema imperialístico político. Tá vendo? Aqui
aquilo que nós acabamos de explicar, o que é globalismo. Por isso eu trouxe a explicação, o que é globalismo, para que nós venhamos entender isso aqui dentro da nossa aula, porque senão a gente vai ficar voando sem saber o que venha falar uma coisa com a outra, tá bom? Então, foi assim que nasceu o globalismo, numa doutrina contrária ao propósito divino, quanto à povoação e ao governo da terra. Por quê? Porque Deus tinha um projeto, o projeto de Deus era para que ele criou o homem e a mulher, macho e fêmea, e teve a ordem de povoar a terra. E com o sistema o sistema do globalismo, eles bloqueavam isso. Engraçado que você vai verificar lá no capítulo 11, versículo 1 ao 9, você vai perceber que tem um versículo, não me lembro agora qual, diz que já vou estar falando esse versículo, que eles falavam a mesma língua, falavam tinham o mesmo propósito, estavam unidos, e Deus, o próprio Deus, não viu situação alguma que eles não fizessem esse projeto. Por quê? Porque eles estavam unidos no sistema globalístico, união num processo onde eles não conseguiam, eles iam conseguir fazer aquilo que eles estavam prevendo, por causa daquele sistema. Era um sistema muito bem elaborado, mas aí Deus, interveio na situação, porque eles afrontaram aí o propósito divino. Deus desceu, veio e fez a intervenção. Diz assim, o versículo 4: e disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Versículo 5 diz: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Está vendo? Versículo de número 6 é um versículo bastante importante, onde o próprio Deus reconhece, que não tinha nada que podia impedir eles construírem esta torre, esta cidade. Então não tinha nenhum intento que iria impedir. Deus, com a sua imensa sabedoria, e ninguém jamais pode frustrar os planos de Deus, porque Deus tem um projeto para a nação, Deus tem um projeto para a minha vida e para a tua vida. Então nada vem tirar estes projetos. Satanás não tem este poder, nação nenhuma tem este poder. Aí Deus falou: olha, de maneira nenhuma essa torre será construída, ou esta cidade será construída, porque agora vocês intentaram aos meus planos. Eu tenho um plano para a nação, eu tenho um plano para o mundo, eu tenho um plano para a humanidade. E a Bíblia diz que Deus confunde as línguas, ou seja, confunde
comunicação, o projeto de globalismo daquela nação, e aí o projeto não vai para frente. Tá certo? Vamos adiante. Em seguida veremos que se deu a intervenção do Senhor naquele projeto insano. Num único ato, Deus confundiu a língua dos filhos de Noé e os espalhou pelos mais remotos continentes e ilhas. Finalmente, constataremos com o Senhor como o Senhor deu início à linhagem piedosa de Israel, chamando o patriarca Abraão a viver pela fé. Muito bem, pois é. Deus, já comentei aqui, interveio na situação, confundindo as línguas ou a comunicação daquela nação, por causa de um projeto insano e muito ousado. Deus chama agora o patriarca Abraão para assim fazer, dar continuidade ao seu plano. Muito bem. Vamos falar aqui nesse tópico sobre a segunda civilização humana. Nós temos 3 subtópicos aqui: falar sobre a apostasia de Cã e de Canaã, o enfraquecimento da doutrina de Noé e também o descaso para com o mandamento divino. Apostasia de Cã e de Canaã. O que é isso? Vamos dizer, neste tópico, veremos que após o dilúvio, o Senhor firmou uma nova aliança com Noé. E assim, o patriarca deu início à segunda civilização humana. A primeira civilização, ela deu início ali através de Adão e Eva, nós vimos na lição passada, e foi até Noé. Isso foi a primeira civilização. A segunda civilização, Deus começa ali depois de Noé. Tá bom? Depois de Noé, Deus começa ali a segunda civilização humana. Todavia o seu filho mais novo, rebelando-se, inaugurou outro período de decadência e menosprezo em relação aos mandamentos divinos. Já vamos ver o que é isso. Esta imagem aqui, mostrando aqui os 2 filhos de Noé. Pega um manto e por trás vai cobrir a nudez do seu pai, onde o seu filho mais novo, caçula, que é Cã, a Bíblia diz que ele, vendo seu pai, a Bíblia revela que ele planta uma vinha e depois ele toma do vinho e ele embriaga e tira toda, fica nu. E aí o filho, vendo isso, cede da proteção ao pai, foi falar para os outros 2 irmãos com chocarrice, dando risada. E aí os 2 irmãos, com sábio, na doutrina na qual eles foram criados, foram por trás e cobriu o pai. E aí quando ele levanta, quando ele fica bem, ele fica sabendo da situação, a Bíblia diz que ele amaldiçoa o seu filho e os filhos dele, que seriam seus netos, que é Canaã, Canaã. E aí sabemos da história e vamos adiante. Esta apostasia de Canaã, vamos ler aqui. O episódio da vinha de Noé acabou por revelar a irreverência de Cã, o seu filho caçula, e a maldade de seu neto Canaã. Por quê? Porque ele foi amaldiçoado, o seu filho, e Canaã, o seu neto, que era o filho de Cã. Tá? Noé fez essa maldição por causa que o seu filho fez aquela irreverência.
Isso é muito importante, amados, nós termos reverência dentro das coisas de Deus. Temos que tratar o assunto quando fala das coisas de Deus, precisamos ter o mínimo de reverência, porque o nosso Deus, ele é onisciente, onipotente, e ele é onipresente, e ele sabe de todas as coisas. Precisamos ter muita reverência. Quando trata nossos criadores, também reverenciar sempre os nossos pais. Isso é importante na nossa vida. A Bíblia diz que nós temos que honrar os nossos pais, porque fazendo assim, nós prolongaremos os nossos dias sobre a terra. Então é importante isso, ter reverência aos mais velhos, principalmente aqueles que aquele que nos gerou. Tá certo? Vamos adiante. Tinha início ali uma apostasia que, se não fosse a interferência divina, comprometeria a ordem de povoar a terra. Isso aqui é o que está dizendo, e é verdade. Se não fosse aquele episódio, poderia sim comprometer a terra ser povoada, mas Deus jamais deixou isso vir a acontecer, porque ele tinha um plano para a humanidade, e não pode frustrar os planos de Deus. Assim como a cultura caimita induzira os filhos de Sete ao pecado, o modo de vida de Cã e de seus filhos Canaã pôs-se a influenciar a descendência de Sete, a descendência de Sem e de Jafé ao pecado e à iniquidade. Pois é, isso aqui é uma absoluta verdade. Os caimita, os filhos de Cã, eles induziram, a Bíblia diz que eles casaram-se com os filhos de Sete, e levaram eles ao mais absoluto pecado, assim como os filhos de Noé, Cã e Canaã. Poderia também ter essa influenciar a descendência dos outros seus dois irmãos, que é Sem e Jafé, a iniquidade. E isso levou a um processo, nós conhecemos, que mais na frente eles fizeram, foi onde ele se deu o plano, o projeto ousado da Torre de Babel. O enfraquecimento da doutrina de Noé. Isso aqui também é bastante interessante, porque conhecemos algumas referências bíblicas, e isso uma lição para nós hoje também. Vamos ler aqui, vamos comentar. Com a multiplicação dos filhos, Noé começa a perder o controle espiritual e moral sobre eles. Sua doutrina já não era seguida como antes. Haja visto que Cã, seu filho, viu a nudez de seu pai e propagou-se a seus dois irmãos desrespeito à dignidade de Noé. É o que nós acabamos de comentar. Ele, embora ele tivesse bêbado, mas não era nenhum caso para que o seu filho o desrespeitasse ou colocasse a dignidade do seu pai em jogo. Tudo indica que aqui Noé tinha também, talvez já por causa da sua velhice, e talvez já não era mais aquele pai que doutrinava o seu filho, ou já tinha perdido essa autoridade. Nós vimos um caso desse na Bíblia mesmo, fala sobre os dois filhos de Eli. Eli, já velho, já não tinha também esta autoridade com seus filhos, e conhecemos a passagem bíblica na qual
eles, os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, guardavam a arca, que representavam a presença de Deus, eles como sacerdote do templo do Senhor, na qual Eli, como o sacerdote líder, né, podemos dizer assim, era que tinha essa responsabilidade. E a Bíblia diz que esses dois filhos de Eli, né, tinham essa responsabilidade e eram filhos de Belial. Por quê? Porque eles, né, com tamanhas irresponsabilidade, estavam disfarçados de sacerdotes na casa do Senhor, e um dia o Senhor permitiu isso vir à tona, né, através de seu servo Samuel. Deus, através de um milagre, agora concede o nascimento de Samuel, e Samuel trouxe esta verdade naquele lugar para aquela nação. E aí foi descoberto, e é assim que Deus faz, né? Quando algo está errado, Deus intervém na situação. A torre foi assim, com Eli foi assim, tá? Com Davi foi assim. Quando Davi peca, leva a situação a esconder aquela situação, Deus interviu na situação e teve muitas guerras, foram perdidas, mas ele teve que colocar limpo. Com Josué foi assim. Josué perdeu guerra, né, com o povo de Ai, né, perdeu aquela guerra por causa da irreverência. Depois ele ganhou, mas enquanto ele não fez o conserto, ele estava perdendo guerras. E é assim, Deus faz desta maneira, porque Ele quer reverência na sua casa. O descanso para com os mandamentos divinos. Descanso não, perdão, o descaso para com os mandamentos divinos. Apesar de sua prodigiosa multiplicação, os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quanto à povoação da terra. Ao invés de se espalharem, aglomeraram-se desobedientemente num só lugar. Pois é, está aqui, né? Eles faz o descaso para o mandamento de Deus, e aí Deus interveio, como já comentamos na situação, né, para que esse intento não fosse avante, porque eles estavam intentando contra Deus, né, fizeram descaso do mandamento. E aí, como já comentei, quando isso acontece, Deus se manifesta e não permite que a sua glória seja dada a outrem ou a ninguém. Segundo tópico, o globalismo de Babel. Preste atenção que nós estamos falando de globalismo e não de globalização. Nós temos dois subtópicos: uma só língua e um só povo, e a construção de Babel. Naquele estágio, a civilização iniciada por Noé dispunha de todos os fatores para criar uma sociedade ímpia e globalista, tá? Uma só língua, um só povo, uma só cultura. Então isso é ser globalista, isso é globalismo. Quando eu tenho uma só língua, um só povo, uma só cultura, eu quero ser individualista. Então eu sou um cara globalista. Quando isso acontece com um país, esse é um país globalista, tá? Não é globalização. O globalismo gera globalização. A globalização não gera globalismo, tá? Então é importante isso. Levemos em conta igualmente a acessão à
Nimrod, que é a cidade que foi dada a Babel. Ou Nimrod foi a primeira cidade construída na civilização antiga, na primeira civilização. E a tecnologia já acumulada para se construir a cidade da Torre de Babel. Tá? Então, naquela época já existia esse processo do individualismo. Né? O individualismo. Até aquele momento, como já vimos, a humanidade falava um só idioma e constituía-se num único povo. Eles aproveitaram dessa situação. Eles perceberam. Você pode ver que o inimigo, ele percebe a oportunidade. Ele percebe a fraqueza. Ele percebe e ele não deixa passar a oportunidade. Sempre quando isso acontece, ele vai à frente. Pelo que inferimos do texto sagrado, não havia sequer dialeto ou sotaque. A unidade linguística era absoluta. Aliás, o mesmo se pode dizer de sua cultura. Então eles eram únicos. Realmente a unidade, ela tem um grande poder. A unidade tem uma grande força. A unidade, ela tem uma grande autoridade sobre uma nação, sobre um povo. E foi por causa disso que Deus interveio. Porque o próprio Deus, lá no capítulo 11, versículo 6 de Gênesis, o próprio Deus testemunha isso. Ele diz que eles estavam unidos de uma tal maneira que eles falavam, o que um falava o outro compreendia, e que aquilo não era possível ser desfeito. Eles iriam conseguir o seu projeto. Mas aí o que acontece? Deus interveio na situação, fazendo eles não entenderem um ao outro. Né? Balharou a sua língua. Né? E ali eles espalham por todo o continente, por toda a terra. Naquele momento eles dão um basta no seu projeto. O problema não era a unidade, mas a unificação que se estava formando. Está vendo? Certamente o anticristo se aproveita de uma situação semelhante a fim de implantar o seu reino logo após o arrebatamento da igreja. Está vendo que eu falei agora há pouco sobre a oportunidade do inimigo? Pois é, o inimigo se instala, ele conhece a fraqueza daquela nação, ou daquele país, ou daquela pessoa, e aí, na oportunidade, ele implanta o seu projeto. Foi o que aconteceu lá. Se Deus não intervém, poderia ter comprometido no projeto da humanidade, mas Deus não pode deixar a sua palavra cair por terra, né? Ele tem um projeto para a nossa vida, para a tua vida, para a nossa vida, e ele vai realizar esse projeto. Nós temos que ficar atento à voz de Deus, resistir o inimigo, né? Resistir o inimigo, e ele irá fugir de vós, irá fugir de nós, como diz lá em Tiago, tá bom? Então, você pode ver essa referência bíblica em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 6 ao versículo de número 8. A ordem de Jesus é que o Evangelho não seja não se concentre em Jerusalém, mas que alcance aos confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8. Né? Ele diz lá, não fique só em Jerusalém, mas eles passam em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, esta imagem mostrando aí, né, esta ordem para nós pregarmos o Evangelho. A construção de Babel. Os filhos de Noé não eram ignorantes, não, muito pelo contrário, eles eram muito sábios. Nem
careciam de tecnologia, pois havia sido capazes de executar o projeto da arca, né? Gênesis capítulo 6, do 14 ao 16, e de tal forma a construíram que o grande barco resistiu às intempéries do dilúvio. Então, ou seja, eles eram sábios, inteligentes, não precisavam de mais nenhuma tecnologia de ponta, porque eles já tinham uma experiência de ter feito a arca, e que aquela arca resistiu ao dilúvio. Então eles tinham experiência. Por consequente, a construção de uma cidade cujo epicentro havia um arranha-céu, ou seja, tocar ao céu, era apenas uma questão de tempo. Pois é. Então isso era, como diz o ditado aí fora, era café pequeno, né, para eles fazerem isso. Mas Deus não pode deixar a sua palavra cair por terra. Os planos de Deus ninguém pode frustrar, como diz lá em Jó, né? Nada pode frustrar os planos do Senhor. Então, Deus tem um projeto para a humanidade e o inimigo não pode, através de um projeto, destruir os planos de Deus para a nossa vida. A intervenção de Deus em Babel. Nesse tópico nós vamos estar vendo também a confusão das línguas, o efeito do povoamento da terra e a eleição de Sem. Confusão das línguas para salvar a humanidade entre si, salvar a humanidade de si mesma. Deus interveio confundindo-lhe a língua entre si. Em seguida dispersou os descendentes de Noé para que povoassem as mais distantes ilhas e continentes. Em seguida, o Senhor chamou Abraão para ser o pai da fé e de toda a família da terra. Pois é. Então, Deus, através de um intento, né, que afrontou o seu projeto, ele, né, dispersa esse projeto, ou seja, acaba com esse projeto, confundindo a humanidade, espalhando eles para distantes continentes e ilhas, e aí chama Abraão para dar continuidade a este projeto, chamado de Abraão. Chama Abraão. Conhecemos essa passagem bíblica ali no livro do Gênesis, capítulo 12, a partir do 1º versículo, nós vemos lá a chamada de Abraão. E Abraão deu continuidade a este grande projeto como o pai na fé. O próprio Deus dá esse testemunho. Visando colocar um ponto final naquele projeto, o Senhor Deus desce à terra e ali em Sineá confunde a língua daquela civilização. Deus confunde, dá um basta na situação e leva agora o projeto adiante através de Abraão. O povo não precisava, agora Deus confunde aquela situação, a língua daquele povo e leva o projeto para que Abraão desse continuidade. Tá bom? Efeito do povoamento da terra. Sabemos que Deus forçou os descendentes de Noé aos confins do mundo, aos confins do mundo. Caso isso não tivesse acontecido, aquela geração teria o mesmo destino dos pré-diluvianos, tá? Então Deus não pode deixar que ninguém intenta os seus planos. Mesmo que aquilo não tivesse acontecido, Deus não jamais deixaria isso impune. Assim como aquela geração chegou aos confins do mundo, o Senhor Jesus ordenou-nos a levar o Evangelho até todos os povos e nações. Venha a ouvir as boas novas. Quanto isso acontecer, então virá o fim. Aqui tudo isso apontando para a vinda do Cristo, a geração de Sem. A história de Abraão começa logo após a dispersão de Babel. Com a eleição de Sem,
delineia-se mais claramente o período messiânico, né, que haveria de culminar em Jesus Cristo, Filho de Deus. Tá? Em sua infinita sabedoria, fez o Senhor duas coisas. Por ocasião da Torre de Babel, dispersou os filhos de Noé e em seguida chamou Abraão para dar continuidade à linhagem messiânica, da qual seria Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Tá certo? Tá vendo que coisa maravilhosa? Isso é isso. Qualquer nação, qualquer povo, qualquer situação que venha afrontar os projetos de Deus para a nação que ele criou, ele intervém na história. O nosso Deus é esse, é o Deus onisciente, onipresente. Ele pode todas as coisas e ele está presente em todos os lugares sem precisar do contato físico, né? Ele vem a intervir na situação. Podemos concluir a nossa lição dizendo o seguinte: a fim de preservar a sua obra, o Senhor Deus promulgou duas ordenanças quanto à sua criação. Em primeiro lugar, a povoação de toda a terra. E por último, a grande comissão através de Jesus Cristo. E aí, quando ele me diz, o próprio Jesus diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso está escrito no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 18 ao versículo 19. Também temos uma referência no livro de Gênesis, quando fala sobre o povoamento de toda a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 7, né? Contra o globalismo, cuja missão é submeter o mundo aos caprichos de Satanás. Só mesmo a obediência ao termo da grande comissão, evangelização e missões já. Tá bom, amados? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então é isso, amados. Isso aqui é a nossa lição de hoje. Sabemos que tudo isso aponta para Jesus, né? Ele é o Criador de todas as coisas, né? Então, contra esse projeto, né? O primeiro projeto globalístico, o globalismo, né? Que significa a individualização das coisas, da cultura, da nação. Então vem o Cristo para trazer isso à tona, aos caprichos, né, dele, né, jogando por terra os planos satânicos sobre a humanidade, porque ele jamais tem poder para fazer isso com os planos de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e que Deus em Cristo nos dê uma semana maravilhosa e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.